Então, concluímos a aula 3, vamos para a aula 4. Orfandade. Salmo 68 e o verso 5 diz: Pai de órfãos e juiz de viúvas é Deus no seu lugar santo. João capítulo 1 e o verso 12. Mas, Evangelho, João 1 e o 12. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Orfandade é a carência gerada pela falta de amor paterno ou materno, não sendo apenas um sentimento de perda física, como a morte dos pais, mas a omissão do amor também pelos pais vivos, o que é o que chamamos de órfãos de pai vivos, né? Então, a orfandade não é apenas uma carência do amor por ter perdido os pais, mas pode também ser uma carência da falta do amor dado por pessoas que estão próximas, que geram a orfandade. Infelizmente, o maior nível de orfandade hoje que nós estamos vendo no mundo é exatamente essa, né? Os pais não dão amor, não cuidam dos filhos, os filhos se sentem órfãos. A sociedade moderna tornou o relacionamento familiar frio e distante. A necessidade extrema de se manter o padrão de vida moderno levou os pais a se afastarem dos filhos em idade ainda muito precoce, sendo criado por babás ou creches ou até por outras pessoas da família, né? Outra situação que tem gerado um sentimento de orfandade nos filhos é a separação de casais. E hoje o número de separação é enorme. Então, essas crianças que são geradas em relacionamentos onde não há uma aliança de casamento, ou até dentro do casamento, mas depois os pais resolvem se separar, com as crianças ainda em fase infantil ou adolescente, causa um trauma muito grande na vida da criança, né? Crianças muito novas não entendem a separação dos pais e interpretará isso como uma rejeição a ela e não um problema do casal. Isso levará a criança a desenvolver diversos tipos de comportamentos distorcidos, problema de fala e dificuldade na aprendizagem, se essa criança estiver em idade escolar. Você vê, eu já fui professor de criança, já dei aula em escola, e a gente pegava umas crianças muito trabalhosas, né? Crianças que vinham de históricos de pais vivos, mas órfãos, abandonados, ou um pai alcoólatra que batia na mãe, espancava, tinha o nível do abuso moral, do abuso físico e, infelizmente, em muitos casos, que nós temos visto agora, o abuso sexual de crianças pelos próprios pais, né? Tanto pelo pai, homem, como pela mãe, né? Vamos lá. A perda do pai muito cedo, seja por morte ou por separação, irá causar um buraco muito grande no emocional da criança e influenciando sua vida adulta. Também há problemas que podem ser gerados pela formação da segunda família, pois como geralmente a guarda dos filhos fica com a mãe, o homem que vier fazer parte dessa família pode ser alguém extremamente violento, abusador físico, moral ou sexual, abrindo ainda mais uma ferida na alma que se iniciou com a orfandade. Você veja que coisa, né, irmãos? Nós estamos vendo numa sociedade que o quadro é esse, né? Muita gente iniciando segundos, terceiros, quartos relacionamentos e levando os filhos juntos com eles, e isso causando um problema sério. Eu
cuidei de um rapaz, ele, na história dele, nós tiramos ele da rua e cuidamos dele. Ele hoje está casado e tudo, mas a história dele é: o lar se desfez, a mãe, né, tomou um destino e o pai ficou com ele. Então, cada relacionamento que o pai tinha levava ele. E por último, chegou um relacionamento aonde o pai se envolveu com uma pessoa que era de uma determinada religião, e o menino foi vítima de uma obra maligna e foi oferecido para o inimigo. E a partir dali, aquele menino, aquela criança começou a sofrer de muitos problemas, transtornos emocionais, bipolaridade, ao ponto desse rapaz se jogar nas drogas totalmente e virar um mendigo de rua, mendigo comendo lixo, né? E sendo oprimido por uma entidade. Chegamos até numa das ministrações com ele, se manifestou um Exu Mulambo, né? Já falei, não quero nem saber, já não pode falar o nome dos temas, mas já foi. Lá o Mulambo lá, e nós tivemos que expulsar, porque ele comia lixo mesmo. Quando ele estava bem restaurado na igreja, era um músico, um garçom de mão cheia, mas quando ele virava para a opressão, e era assim, ele tinha seríssimos problemas de bipolaridade, mas tudo gerado por conta dessa disfuncionalidade desse lar. Essa mãe que foi embora, largou esse filho, e agora ela sofre porque ela quer recuperar o filho e não consegue. Hoje ele está bem melhor, graças a Deus, não tenho visto, mas se estabilizou bastante, né? Mas é o que acontece com essa questão da orfandade, né? Onde eu parei aqui? Orfandade. Isso. A orfandade não apenas traz consigo as carências, como também gera muito sentimento de raiva, mágoa, rebeldia, comportamentos violentos, ainda em idade muito precoce. Está vendo que a rebelião também ela pode vir como uma consequência de um abandono? Às vezes a pessoa que está se rebelando contra a autoridade é porque teve um problema de autoridade em casa, né? Em casa, como foi o caso dessa irmã que eu contei para vocês aqui, que ela se levantou contra muita gente. Qual foi a situação que ela viveu? O pai dela traía a mãe dela, abandonou, traía a mãe dela com muitas mulheres, e a mãe adoeceu e ele maltratava muito a mãe adoeceu e veio a falecer por conta desses maus tratos, e ela absorveu tudo aquilo. Então ela tinha ódio de todo tipo de autoridade, seja marido, pai ou pastor. Ela projetava a autoridade, ela projetava o pai nas autoridades, porque o abandono, os maus tratos do pai. E ela, como era a filha mais velha, teve que cuidar dos demais irmãos e perdeu a infância. E aí já caiu para o abuso e um monte de coisa que aconteceu, né? Vamos lá. Geralmente as deformações que muitas pessoas têm na área da aceitação do seu gênero feminino ou masculino tem a raiz na orfandade ou suas consequências, né? Infelizmente você pode ver que a maioria dessas pessoas que tem dificuldade em se aceitar, ou como homem ou como mulher, quando você senta com eles para conversar, eles falam: eu não tive um referencial de pai. E o pai, querido, dentro do relacionamento, é ele que dá o destino para os filhos, é ele que dá o destino. O pai para a menina, ele vai ser o protetor, ele vai ser o que cuida, ele vai ser o que protege.
para o menino, ele vai ser o herói, ele vai ser o modelo a ser seguido de virilidade, de masculinidade, de trabalho, de honestidade. Olha como o pai, a figura paterna é importante. Por isso que por isso que Deus, ele é pai, é a figura, porque esse gênero pai, entendeu? Nós não temos uma mãe droeira, nem uma padroeira, nós temos o pai, o nosso pai, que é ele que dá o destino, é o pai que dá o destino, né? Lógico, junto com a mãe, a falta da mãe também vai gerar questões na questão da aceitação do gênero. Uma pessoa que não teve o amor do pai ou da mãe, ou em lugar desse amor teve abusos, maus tratos e violência doméstica, poderá desenvolver 2 tipos de deformação que serão uma aversão, que serão uma aversão pela pessoa que a violentou ou a abandonou, ou uma carência afetiva, e procurará em outra pessoa o amor que não teve ou pelo pai ou pela mãe, só que de maneira deformada. Ou seja, uma menina abandonada pela mãe ou maltratada pelo pai ou padrasto buscará esse amor em uma mulher e odiará os homens. E um menino abandonado pelo pai, maltratado pela madrasta ou pela própria mãe, buscará o amor em outros homens e odiará as mulheres. Você vê como o diabo ele usa isso para poder deformar a mente da criança? Deformar? Viram aí aonde a maioria hoje, essa situação que está havendo, dessa explosão de pessoas que não aceitam o seu gênero, de onde vem? Vem exatamente de uma carência, né? Uma carência. Não são todos os casos. Em alguns casos são heranças espirituais malignas, mas em outros casos Satanás já sabe aonde apertar os botões para deformar uma pessoa. Porque só de luta com a humanidade o diabo tem mais de 6.000 anos, então ele já sabe aonde apertar o botão e deformar, porque ele estuda a humanidade. Ele sabe que ele, se tirar o amor aqui, colocar um ódio ali, um abuso aqui, um ali, lá na frente vai dar uma pessoa deformada. Exatamente, uma quebra de princípios, né? Quebrando-se os princípios, o inimigo tem o poder para deformar a família. Onde eu parei? Lógico que existem também muitos outros fatores que contribuem para acentuar essa deformação na área do gênero, né? Não vamos também colocar só isso, mas com certeza o sentimento de orfandade e suas consequências são dos fatores que contribuem para agravar tudo isso. Outra área que precisamos trabalhar a questão de orfandade é o relacionamento de pessoas que sofreu essas perdas com Deus. Pois a orfandade, o órfão tem a dificuldade de enxergar Deus como pai, devido à carência e o amor que não recebeu. Você entendeu? Muitas vezes o órfão ele não consegue se relacionar com Deus como pai. Ele consegue se relacionar como Senhor, como Salvador, né? Como Deus, né? Geralmente o órfão, na cabeça dele, ele não consegue, ele tem dificuldade de enxergar Deus como pai. Por isso que ele precisa trabalhar essa questão no coração dele, de que a cura da orfandade vai fazer com que ele tenha um relacionamento com Deus de pai, porque o nosso relacionamento com o nosso Deus não é ele sentado lá no trono como um Deus onipotente, onipresente, onisciente, que ele é, mas inatingível, alguém insensível, não. Ele quer se relacionar conosco como um pai se relaciona com o filho, com amor, com cuidado, com carinho, com proteção. E a pessoa que teve esse problema de orfandade
tem essa dificuldade. Essa pessoa ou essas pessoas, se não tratada, ao vir para o Evangelho, terá sempre uma desconfiança e sentirá sempre inferiorizada ou vitimizada, se tornando na igreja alguém que fere ou se fere com muita facilidade, afastando as pessoas da igreja dela mesma por conta dessas ações. Então, geralmente o órfão, ele tem um problema de relacionamento, porque ele sempre vai se sentir vitimizado, ele vai se sentir sempre injustiçado, ele sempre vai olhar para as pessoas e vai achar que as pessoas têm algo contra ele, porque o fundo disso é a orfandade. Então nós precisamos tratar essas pessoas com esse sentimento de orfandade, para que quando ela chegue na igreja, ela não busque a aceitação das pessoas, porque ela já tem Deus como Pai, e ela não precisa ser aprovada, ela precisa entender que Deus é amor, que Ele ama ela. As pessoas, elas são só o complemento, né? Então, outra área também que a pessoa com problema de orfandade terá é no casamento, pois pessoas com níveis de orfandade muito profundos, como é o caso acho que eu coloquei aqui duas palavras, né? Vou repassar aqui o texto. Outra área também que a pessoa com problema de orfandade terá é no casamento, pois pessoas com níveis de perda muito profundo, como é o caso da orfandade, tendem a se tornarem muito possessivas nos seus sentimentos, sufocando o cônjuge e os filhos. Homens extremamente controladores como marido e pai, mulheres muito ciumentas e superprotetoras como esposa e mãe. Então, geralmente, quem tem problema também com orfandade, irmãos, tem dificuldade no lar, tem dificuldade com o casamento, porque ela vai enxergar o marido como pai. Você está falando comigo como meu pai. Aí o marido vai achar, eu não sou seu pai. Aí fica aquela intriga, porque o homem órfão, ele tende a tornar-se um homem que perdeu, tá com aquela carência de perda, então ele abraça e sufoca todo mundo. A mulher, da mesma maneira, né? Por outro lado, se ela foi abandonada pelo pai, né? Ela e a mãe foram abandonadas pelo pai, ela vai desenvolver, né, um instinto de autopreservação, autodefesa contra esse marido. Qualquer reaçãozinha do marido, ela já vai atacar primeiro, porque ela tem medo de que o marido faça com ela como o pai dela fez com a mãe. E aí o casamento fica terrível. Aí o marido sofre, os filhos sofrem, a mulher sofre, porque aí sofre todo mundo. Então essa família inteira está uma família doente, por conta da questão da orfandade. Muitos homens também tendem a desenvolver na fase adulta, por conta da orfandade, um comportamento de infantilidade, devido a não ter vivido sua fase de criança normalmente, pelo fato de ter assumido o papel do pai da casa e se tornado adulto muito cedo. Só que essa fase que foi abortada se manifestará na vida adulta, gerando problemas no casamento, pois esse homem se tornará infantil nas suas atitudes, não conseguirá assumir suas responsabilidades de pai, cabeça do lar e provedor da casa, replicando assim a ferida da orfandade nos filhos. Você vê que é um ciclo, gente. Você vê que é uma coisa que é um abismo chamando o outro. Um homem que ele teve problemas que ele foi abandonado pelo pai. Aí ele era o filho mais velho em casa. Aí ele teve que assumir o lugar do pai para cuidar dos irmãozinhos, para cuidar até da mãe. Abortou a fase infantil dele. Queridos, e toda criança que tem a sua infância abortada, na vida adulta, essa infantilidade, essa fase infantil vai se manifestar.
aí ele vai casar, ele não vai querer ter responsabilidade, ele vai querer só ficar com os amigos, brincando, batendo papo, jogando bola, ele não quer cuidar da esposa, ele não se vê como marido, ele se vê como filho dela, se torna uma criança, ao ponto de não assumir a responsabilidade, né, da casa, ao ponto da mulher ter que cuidar da casa sozinha, cuidar dos filhos e cuidar do marido como se fosse o próprio filho, porque ele se torna uma criança, um crianção. Eu já vi muitos casos disso, irmão, aonde o homem totalmente infantilizado, sem responsabilidade, um adulto, entendeu? Uma criança em corpo de adulto, né? Sem responsabilidade. Mas isso é proposital, pastor? Não, foi fruto de um problema emocional. Abortou a infância, lá na vida adulta, essa infância abortada vai se manifestar. Porque todas as nossas fases precisam ser vividas de maneira plena, para nós vivermos todas as fases, a infância, a adolescência, a fase adulta, para que não haja uma distorção. Então tem muita mulher aí casada com um homem que é infantil, não tem responsabilidade. Eu conheci mesmo uma moça, que ela infelizmente tomou uma decisão errada, né? Um rapaz chegou na igreja, novo convertido, ela já foi namorar com o rapaz, já se entregou para o rapaz. Né? Só que o cara era, como nós chamamos na linguagem, um moleque, no sentido de crianção. Casou. A família fez o casamento dela, porque ele não trabalhava. Aí ele foi trabalhar, a menina logo engravidou. Ele trabalhava, irmão, o que é que ele comprava? A primeira coisa que ele fez quando ele casou, ele comprou uma bicicleta. Aí a menina nasceu, ao invés dele comprar leite e fralda, ele era tênis e bicicleta. Ele cuidava mais da bicicleta do que da mulher e da criança. Quem sustentava a menina? Os avós, que ficaram com dó. Sabe o que aconteceu? O casamento deteriorou, porque ele não assumiu. Aí veio uma segunda filha, ele trabalhava, não dava despesa em casa, o dinheiro dele era só para gastar com coisa boba de jovem, bermudinha, tênis de marca e a bendita da bicicleta. As bicicletas, né? Aí o que acontece? Deteriorou a família, entendeu? Ele foi embora e ela ficou com as duas crianças até achar uma pessoa que assumiu ela. Um homem mesmo, né? Um homem adulto, porque ele, na verdade, ele era um adulto, entendeu? Mas tinha um comportamento infantilizado. Por quê? Porque era órfão de pai. Não é brincadeira, irmãos. Vamos lá. Já falamos aqui, né? Isso. Tratando com a orfandade na cura interior. Acho que nós vamos conseguir completar a quarta aula hoje, glória a Deus. Vamos fechar, falta 20 minutos. Geralmente a pessoa que tem problemas com orfandade não gosta de tratar do assunto. Isso, irmãos, é terrível. Se você vai conversar com alguém que tem problema de orfandade, ele foge. Eu conheço um irmãozinho que é assim, né? Né, irmã Elisa? Nós conhecemos, né? Todo problema dele, não tem esse negócio, tem que colocar uma pedra em cima. Não quero tratar sobre isso, mas é só Jesus na causa. Grosso, ruim, briguento, bipolar. Uma hora está bem, outra hora, sabe, uma pessoa, né, trata da família de uma maneira muito difícil. A família sofre com ele, né? Tudo por conta do problema da orfandade. E também porque não quer se abrir para ser curado, porque chance teve. Não quer tratar do assunto, elas fogem, negam e sempre dizem que não querem mexer no passado
que já colocaram uma pedra em cima, mas isso é um bloqueio que elas criam para não lidar com a dor que é muito grande. Todo órfão tem uma dor muito grande no coração, que é a falta do abraço, é a falta do beijo, é a falta de ser abraçado pelo pai. Então por isso que nós precisamos ser curados, irmãos, porque no caso de orfandade, agora a gente tem que entender que Deus é o nosso pai. Então, o que nós esperávamos do pai físico, nós agora vamos ser preenchidos pelo nosso pai espiritual, ao ponto de levar-nos a perdoar os nossos pais biológicos. Pessoas com deformação na área de gênero são as que mais expõem essa dor da orfandade. Por isso são mais fáceis de tratar, né? Essas pessoas que nós sabemos que tem problema de gênero, né? Que não se aceita como homem ou não se aceita como mulher, quando elas têm problemas de orfandade, que elas se abrem, são as mais fáceis, porque elas abrem a boca e falam mesmo a dor, elas rasgam mesmo a dor, elas falam mesmo e choram. Eu digo isso porque eu já tratei com pessoas, já lidei com pessoas assim, que falam mesmo a dor. Eu conheci uma pessoa que ele viveu na vida da sexualidade invertida, porque não pode falar o nome, da sexualidade invertida, e ele sofreu muito porque foi rejeitado pelo pai, chegou ao ponto de quase virar uma mulher, mas aí Jesus entrou na vida dele e mudou totalmente a vida dessa pessoa. E o que acontece? Ele tinha ainda essa dor que mesmo como cristão, o pai ainda não aceitava ele, e ele orava por esse pai. Sabe o que Deus fez? Deus salvou o pai dele. Aí eles se perdoaram, ele levou o pai para o batismo. E interessante é que com 1 ano que o pai se batizou, o pai pegou uma enfermidade e foi recolhido rapidinho. Só que isso gerou uma tristeza tão profunda nele, que ele disse: meu Deus, agora que o meu pai, agora que ele tinha o pai dele ali com aquele amor, o pai foi embora. Lembra daquele filme que nós passamos aqui, Eu Só Posso Imaginar? O menino sofreu, o irmãozinho sofreu a vida toda com o pai. Quando o pai aceitou Jesus, já estava com câncer, foi recolhido. Aí ele diz assim: o pai que eu tanto sonhei está indo embora, mas pelo menos ele foi curado da orfandade. Vamos aqui, pessoas com deformação na área de gêneros são as que mais expõem essa dor da orfandade. Por isso são mais fáceis de tratar. Mas aquelas que desenvolvem uma mágoa muito profunda por causa da perda do abandono, muitas vezes culpam até Deus por ter permitido o pai ou a mãe ir embora ou tirá-los dele em caso de morte. Tratar com orfandade requer do ministro muito amor e paciência, pois a orfandade abre a porta para muitas deformações, carências e até enfermidades. E não só isso, também abre a porta também para demônios, Cura para a orfandade. A cura para a orfandade está no perdão, pois precisa ser liberado para as pessoas que abandonaram. O ministro que abandonaram, eu acho que está. O ministrado, não ministro, que abandonaram o ministrado. E muitas vezes a lista é grande, porque a pessoa que foi órfã, mas ela passa por várias casas, vários orfanatos, o tio abandonou, o avô abandonou, a mãe, o pai. Então tem uma lista de gente que ele precisa liberar o perdão, que fazem parte aí desse histórico de abandono,
A lista é grande, pois não envolve apenas o pai ou a mãe, envolve padrasto, madrasta, avós, tios, babás, cuidadoras de berçário por onde passou quando criança. No caso de orfandade por falecimento de um dos pais, o ministro deve levar a pessoa a trabalhar essa perda na alma. É a questão do luto, né? Tem que tirar a pessoa daquele luto e também despedir a pessoa, né? Ali fazer toda aquela oração que nós fazemos, despedindo a pessoa, liberando a pessoa, trazendo o amor de Deus para o coração, fazendo a pessoa saber que mesmo que o pai ou a mãe dele já foi embora, ele tem hoje um pai celestial que é Deus, que o abraça e que o ama. Se caso a pessoa não se despediu do pai ou da mãe falecidos, levar a pessoa a fazê-lo, pois o sentimento de orfandade pode estar atrelado a um luto não elaborado. Entenderam? Mas a pessoa não conseguiu se despedir do pai ou da mãe, ou às vezes travou ali, então tem que levar a pessoa no momento da ministração a falar o que está no seu coração. Nós usamos muito isso, principalmente na psicologia, usa mais na ministração também, chama-se a ministração da cadeira vazia. A gente põe a pessoa sentada em frente a uma cadeira e fala para ela: olha, seu pai ou sua mãe não está aqui, mas essa cadeira vai representar como se, isso não é sessão espírita, né, irmão? Senão vai chamar o morto, não existe isso. Você tem que deixar bem claro na mente da pessoa que a cadeira está vazia, que o pai dele não está ali, que a mãe dele não está ali, mas que ele vai falar o sentimento, porque o problema não é o pai que foi, ou a mãe que foi, é o sentimento que está lá dentro, que não foi exposto. Então o sentimento precisa ser lançado fora, a dor precisa ser verbalizada para haver cura. Então ele precisa chegar diante da cadeira e falar: pai, porque você me abandonou? Pai, porque isso, porque aquilo outro, e lançar. E tem gente que quando nós fazemos isso, a pessoa chora, grita, sente a dor da perda, mas também quando acaba a ministração, a pessoa está totalmente curada e livre ali. É tremendo essa ministração da cadeira vazia, né? O meu professor de seminário fez comigo a ministração da cadeira vazia, né? Ele colocou a cadeira vazia lá. Na verdade, ele fez eu escrever 3 cartas, né? 3 cartas. Foi uma carta para o meu pai, uma carta para minha mãe e uma carta para o meu irmão mais velho. Não vou contar os detalhes, porque depois a minha mãe vai estar lá assistindo, né? Então, eu li aquelas cartas, né? Então foi tremenda aquela cura daquele momento, né? Louvado seja Deus. Vamos lá? No caso de orfandade por falecimento de um dos pais, o ministro, já falei, né? Caso haja muitos outros fatores envolvidos, tais como homossexualidade, vícios, fobias, envolvimentos com ocultismos e outro, tratar cada situação separadamente. A cura poderá ser um processo longo, mas será algo maravilhoso, com resultados extraordinários. Olha o que diz Provérbios 24, 25 e o verso 4. Tira da prata as escórias e sairá vaso para o fundidor. Então, tira da prata, limpa a pessoa, e você vai ver que vai sair um vaso bom para a fundição. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe. Vamos encerrar. Foi uma aula, essa aula de orfandade foi mais rápida, né? Foi uma aula mais bem compacta, mas não tão profunda quanto as outras, né? Eu creio que de uma profundidade também igual, porque quando a gente pegar pessoas para aconselhar, entendeu? Você mesmo que tem a chamada para o ministério, né, já sabe como tratar com essas pessoas.
que nós estamos aqui, queridos, impartindo ferramentas para o seu futuro. Nós estamos treinando líderes, estamos treinando pessoas para trabalhar nessas áreas, amém? E o conhecimento é muito importante, você ter a experiência pessoal, mas também o conhecimento. Nós estamos impartindo isso. Vamos orar ao Senhor, vamos ficar de pés, agradecendo a todos os irmãos que nos assistiram pelo Facebook, pelo YouTube, não, pelo YouTube só, não temos mais transmissão pelo Facebook, é o costume. Amanhã teremos a nossa intercessão e adoração, culto, quinta-feira na casa da irmã Maria, e domingo teremos a nossa ceia do Senhor aqui com a nossa confraternização, amém? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa noite, tudo que nós ministramos, tudo que nós falamos aqui, Senhor, que seja colocado em memória diante do Senhor. Pai, muito obrigado por essa noite. Nós saímos agora, todas as guerras que entramos, Pai, fechamos, saímos todos os espaços espirituais que entramos para retirar as pessoas pelas quais oramos, e também tudo que nós fizemos e ministramos, nós saímos de todos os portais e de todas as dimensões, fechando as portas atrás de nós, apagamos o nosso cheiro e o nosso rastro, nos cobrimos com o manto do invisível e saímos, proibimos que qualquer entidade nos siga, retiramos todos os dardos inflamados que foram lançados contra nós, Senhor, contra o nosso ser, corpo, alma e espírito. Estamos retirando todo o veneno que porventura estava nesses dardos. Também retiramos todas as ferramentas espirituais lançadas contra nós, toda a língua, toda a palavra. Recolhemos e queimamos essas palavras em nome de Jesus. Pai, pedimos ao Senhor que envie teus anjos, Pai, agora e limpe esse ambiente, Pai, recolhendo todo e qualquer lixo espiritual aqui, levando para o lugar aonde o Senhor Jesus determinou para ser queimado. Pai, limpa essa casa, do teto até os alicerces, do fundo até lá na frente, Pai, que seja um lugar agora para descanso, para dormir. Pai, nós também retiramos as roupagens sujas desta guerra, nos lavamos com a água da vida, nos lavamos com o sangue de Jesus e nos cobrimos agora e vestimos as tuas armaduras limpas e ajustadas e as vestes limpas e cheirosas do Senhor Jesus. Pai, muito obrigado, meu Pai, nós te agradecemos por essa noite. Leva os teus filhos em paz, cobre a casa dos teus servos que nos assistiram com o sangue de Jesus. Muito obrigado por tudo, nós te adoramos e te louvamos em nome de Jesus. Levante a sua mão direita aos céus, que o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Santo Espírito e sejam sobre cada um de nós, e nós dizemos amém. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Deus abençoe a todos que nos assistiram pelo YouTube. Até domingo.